Irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, minha família amada em Cristo, ao estar diante de vocês, seu Pai espiritual, o indigno sucessor de São Pedro, minha alma arde com o fogo do Espírito Santo, chamando-me a conduzi-los ao coração do mistério mais sagrado de nossa fé. Vocês não estão aqui por acaso. O próprio Senhor os convocou, cada um pelo nome, para ouvirem esta mensagem hoje. Já se perguntaram o que realmente acontece naquele momento sagrado em que o sacerdote eleva o cálice durante a Santa Missa? É um instante fugaz, quase silencioso, mas carregado de eternidade. O céu toca a terra, e o véu entre o temporal e o eterno se torna tênue. Nesse momento, queridos fiéis, vocês estão no limiar do encontro divino. Antes de iniciarmos juntos esta jornada sagrada, se esta mensagem toca seu espírito, inscrevam-se e caminhem conosco, sob a palavra de Deus e com orientação espiritual. E nos comentários escrevam: o sangue de Cristo é a minha salvação, como uma declaração pública de sua fé. A elevação do cálice não é meramente um gesto ritualístico, é o ponto culminante do milagre mais profundo na terra. Quando o sacerdote eleva aquele vaso sagrado, ele não está simplesmente erguendo vinho, ele está apresentando ao céu e a toda a criação o próprio sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue que lavou o pecado, o sangue que reconciliou o céu e a terra, o sangue que nutriu santos e mártires ao longo dos séculos de nossa igreja. Muitos de vocês participam da missa regularmente, talvez diariamente, e testemunharam essa elevação milhares de vezes. No entanto, pergunto-lhes, naqueles preciosos segundos, o que pedem a nosso Senhor. Aqueles momentos fugazes são um portal de graça divina, uma janela pela qual suas petições podem ascender diretamente ao trono de Deus. Em meus anos como sacerdote, bispo, e agora, como seu Santo Padre, cultivei orações específicas durante este momento sagrado. Hoje, compartilho-as com vocês não como fórmulas obrigatórias, mas como guias espirituais para seu próprio diálogo com o divino. Primeiro, peçam a graça da verdadeira contrição. Ao verem o cálice ser elevado, digam em seu coração: Senhor Jesus, por vosso preciosíssimo sangue, concedei-me lágrimas de verdadeiro arrependimento. O salmista nos diz que Deus não despreza um coração contrito. O sangue naquele cálice foi derramado para o perdão dos pecados. Não há momento melhor para implorar a graça de verdadeiramente reconhecer e arrepender-nos de nossas ofensas contra o amor divino. Segundo, peçam proteção. O sangue de Cristo é nosso escudo e nossa defesa contra o inimigo de nossas almas. Enquanto o cálice é elevado, rezem: por vosso preciosíssimo sangue, protegei minha família, minha paróquia, a Santa Igreja e minha alma de todo mal. A Escritura nos diz que os antigos israelitas marcaram seus umbrais com sangue, e a morte passou por suas casas. Quanto mais poderoso é o sangue de Cristo, que marca não a madeira, mas os umbrais de nossos corações. Terceiro, naquele precioso momento, peçam a cura das divisões. Nosso mundo, nossas nações, nossas famílias, até mesmo nossa Santa Igreja, todos sofrem com dolorosas fraturas e separações. O sangue de Cristo é o unificador supremo. Quando o cálice é elevado, supliquem: por vosso preciosíssimo sangue, ó Senhor, uni o que o pecado dividiu. Lembrem-se das palavras de São Paulo, que em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, somos todos um em seu sangue. Quarto, peçam a força dos mártires. Nem todos nós derramaremos nosso sangue pela fé, mas todos somos chamados ao martírio da fidelidade diária. Os santos nos ensinam que o sangue de Cristo nos infunde coragem sobrenatural. Ao testemunharem a elevação, rezem: Senhor, por vosso preciosíssimo sangue, dai-me a força para permanecer fiel até a morte. Quinto, e talvez o mais importante, peçam um aumento no amor.
A elevação do cálice é a elevação do amor perfeito, oferecido em sacrifício. Neste momento, implorem: Jesus, por vosso preciosíssimo sangue, purificai meu amor. Por vós, por vossa igreja e por todas as almas. Lembrem-se de que o maior mandamento é o amor. E não há amor maior do que dar a vida, como Cristo demonstrou no Calvário e torna presente na Eucaristia. Meus amados fiéis, estas intenções não visam sobrecarregá-los ou tornar-se uma mera lista de afazeres. Com o tempo, permitindo que o Espírito Santo os guie, uma ou outra destas orações pode ressoar mais profundamente com as necessidades de sua alma. Ouçam essa orientação divina. Existe uma antiga tradição entre alguns católicos orientais de se prostrar durante a elevação, de inclinar-se tão baixo que a testa toca o chão. Embora este não seja nosso costume romano, a disposição interior que representa deve ser a nossa. Total submissão ao mistério que acontece diante de nós. Quer estejam ajoelhados em seu banco ou de pé, por motivos de saúde, deixem sua alma prostrar-se diante do preciosíssimo sangue. Alguns de vocês podem se perguntar: Santo Padre, como posso me lembrar de todas essas orações em um momento tão breve? Entendo essa preocupação. A elevação dura apenas segundos, mas asseguro-lhes, no tempo sagrado, no Kairos, em vez do Cronos, a alma pode comungar profundamente com Deus em um instante. Comecem com uma intenção simples. À medida que isso se tornar habitual, o Espírito Santo ampliará sua capacidade de oração. Devo enfatizar que sua devoção pessoal durante este momento nunca deve perturbar a liturgia ou chamar a atenção para si mesmos. Nosso Senhor elogiou aqueles que oram no segredo de seus corações, não para serem vistos pelos outros. Sua comunhão com o sangue de Cristo neste momento é íntima e pessoal, embora, paradoxalmente, aconteça dentro da celebração comunitária. Como? Seu pastor, convido-os a renovar sua atenção a este momento sagrado. Com muita frequência, a familiaridade embota nossa consciência do milagroso. Devemos lutar contra essa dormência espiritual. Cada elevação do cálice é tão significativa quanto a primeira que vocês testemunharam, tão significativa quanto a última que talvez vejam nesta vida. O preciosíssimo sangue elevado diante de seus olhos é o mesmo sangue que pingou da cruz no Calvário. É o mesmo sangue que correu pelo coração humano de Deus encarnado. É o mesmo sangue que será nossa defesa no julgamento final. Aproximem-se deste mistério com reverência e tremor, mas com a confiança de filhos amados. Lembrem-se também de que sua presença nesta elevação é por si só um privilégio imensurável. Muitos de nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo anseiam pela Eucaristia, mas não podem recebê-la devido à perseguição, falta de sacerdotes ou outros obstáculos. Quando testemunharem a elevação do cálice, façam-no também em nome deles, como seus representantes diante do altar de Deus. Para encerrar, lembro-lhes que o que pedimos durante a elevação do cálice será moldado por quem acreditamos que está verdadeiramente presente ali. Se verdadeiramente acreditamos que é o próprio sangue de Cristo diante de nós, não simbolicamente, mas substancialmente, então nossas petições brotarão das profundezas da fé. Peçamos, pois, com convicção. Peçamos com a confiança daqueles que sabem que o sangue da nova aliança selou nossa adoção como filhos de Deus. Que o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo preserve suas almas para a vida eterna. Que Ele os lave do pecado venial, os fortaleça contra a tentação e os prepare para o banquete celestial. E que Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, os abençoe agora e para sempre. Lembrem-se, da próxima vez que participarem do santo sacrifício da missa, e o sacerdote elevar o cálice, vocês estarão à sombra da cruz, estarão na fonte da misericórdia, estarão onde o céu encontra a terra. Peçam com fé,
recebam com gratidão e saiam transformados pelo sangue do Cordeiro. A paz de Cristo esteja com todos vocês. Queridos fiéis, desejo falar mais sobre este momento sagrado, pois há muito mais a contemplar na elevação do cálice do que frequentemente percebemos. Ao longo de minha jornada pastoral, das paróquias de Chicago, as missões do Peru e agora a Cátedra de Pedro, testemunhei como este momento singular na missa pode se tornar uma fonte de transformação para aqueles que se aproximam dele com corações preparados. Considerem o significado histórico deste gesto. Na igreja primitiva, a elevação tornou-se mais pronunciada precisamente para combater a incredulidade. Quando surgiram heresias questionando a presença real, a igreja respondeu não com meros argumentos, mas literalmente erguendo bem alto os elementos consagrados, como quer dizer, eis o mistério da fé. O que testemunhamos hoje na liturgia carrega esta mesma proclamação contracultural. Em um mundo que nega cada vez mais o sobrenatural, elevamos o sangue de Cristo como nosso ato desafiador de fé. Lembro-me de uma história da vida de São Tomás de Aquino. Quando ele completou seus magníficos escritos sobre a Eucaristia, os colocou aos pés do crucifixo. Nosso Senhor falou com ele, dizendo: "Você escreveu bem sobre mim, Tomás. Que recompensa você gostaria de ter?" O grande santo respondeu: "Nada, além de vós mesmo, Senhor." Esta deve ser nossa oração na elevação, não meramente por coisas de Deus, mas por Deus Ele mesmo, presente no preciosíssimo sangue. Permitam-me abordar agora os obstáculos interiores que frequentemente enfrentamos durante este momento sagrado. Muitos de vocês experimentaram distrações durante a missa. Sua mente vagueia para preocupações semanais, para conflitos não resolvidos, para as ansiedades do amanhã. A elevação do cálice é um chamado divino de volta ao momento presente, ao que os teólogos chamam de agora eterno da liturgia. Quando distraídos, fixem seu olhar naquele cálice elevado e digam simplesmente: "Meu Senhor e meu Deus." Estas 5 palavras podem ancorar sua alma na realidade diante de vocês. Há também o desafio da rotina. Aqueles de vocês que participam da missa diária podem descobrir que a familiaridade embotou sua consciência. O remédio é duplo: consciência histórica e antecipação escatológica. Por consciência histórica, refiro-me a lembrar que vocês testemunham a mesma ação que inúmeros santos ao longo da história testemunharam, de Agostinho a Francisco, de Teresa de Ávila a Teresinha de Lisieux. Por antecipação escatológica, refiro-me a reconhecer que cada elevação do cálice prefigura a revelação final de Cristo na glória. A hóstia e o cálice elevados são um antegosto de quando Cristo será revelado do céu, como promete a Escritura. Desejo também falar sobre a dimensão comunitária deste momento. Embora suas orações durante a elevação possam ser pessoais, vocês não oram como indivíduos isolados. Vocês oram como membros do corpo místico de Cristo. Olhem ao redor na congregação. Estes são seus irmãos e irmãs unidos a vocês, pelo batismo e nutridos pelo mesmo preciosíssimo sangue. Quando o cálice é elevado, ele é elevado para todos vocês coletivamente, um sinal de sua unidade sobrenatural. É por isso que os encorajo, às vezes, a incluir em suas orações, durante a elevação, as necessidades de sua comunidade paroquial. Reflitamos também sobre como este momento de elevação se relaciona com seu testemunho cristão diário. O sangue de Cristo elevado diante de seus olhos deve se tornar o sangue que corre em suas veias espirituais, capacitando seu testemunho no mundo. Deve haver uma correlação entre sua contemplação do cálice elevado e sua elevação do nome de Cristo em seu local de trabalho, em sua casa, em seus círculos sociais. Peçam durante este momento: Senhor, por vosso preciosíssimo sangue, fazei-me vossa testemunha. Os santos nos oferecem profundas intuições sobre este momento.
São Padre Pio, que experimentou as chagas de Cristo em seu próprio corpo, era conhecido por ver o Cristo glorioso na hóstia e no cálice elevados. Santa Catarina de Siena falava do cálice como contendo o fogo do amor divino. São João Maria Vianney frequentemente chorava na elevação, vencido pela realidade do que suas mãos sacerdotais seguravam. Não precisamos de visões místicas para abordar este momento com reverência semelhante, apenas fé viva. Devo também abordar uma realidade dolorosa. Em alguns lugares, a elevação tornou-se perfunctória, um gesto rápido e mecânico, em vez de uma apresentação solene de nossa redenção. Aos sacerdotes e diáconos que possam ouvir estas palavras, faço um apelo paternal. Elevem o cálice com reverência deliberada. Permitam uma pausa sagrada. Lembrem-se de cujo sangue vocês elevam diante dos fiéis. A maneira como vocês elevam o cálice formará a piedade de seu povo, talvez por gerações. Aos fiéis leigos digo: se vocês experimentaram elevações apressadas ou casuais, não deixem que isso diminua sua própria reverência. Supram com sua devoção interior o que pode faltar externamente. E rezem por seus sacerdotes, para que sempre se aproximem do altar com reverência e tremor. Considerem também como sua preparação antes da missa influencia sua experiência da elevação. A Igreja, tradicionalmente, encoraja um período de recolhimento antes do início da liturgia. Em nosso mundo apressado, este conselho é mais necessário do que nunca. Mesmo alguns minutos de silêncio, de definição de sua intenção, podem dispor sua alma a reconhecer o cálice elevado, não meramente como um objeto ritual, mas como o cálice da salvação. Da mesma forma, como vocês vivem após a missa, deve refletir seu encontro com o preciosíssimo sangue. A oração tradicional, após a comunhão, fala da Eucaristia correndo em nossas veias. Isso não é mera poesia, mas realidade espiritual. A graça santificante recebida da Eucaristia deve permear seus pensamentos, palavras e ações. Quando surgir a tentação, lembrem-se de que vocês viram e adoraram o sangue que comprou sua liberdade do pecado. Muitos escritores espirituais notaram a conexão entre a elevação do cálice e a elevação de Cristo na cruz. O gesto do sacerdote espelha a ação dos soldados romanos que ergueram Cristo para ser crucificado, mas transforma esse ato de ódio em uma proclamação de amor. Com esta compreensão, a elevação torna-se um convite para se colocar espiritualmente aos pés da cruz, com Nossa Senhora e São João. A postura de fidelidade deles deve ser a sua naquele momento sagrado. Em nosso mundo moderno, onde a estimulação visual é constante e muitas vezes avassaladora, a simplicidade do cálice elevado oferece um contraponto profundo. Ele não é adornado com luzes piscantes ou acompanhado de sons dramáticos. É apresentado em humilde quietude, mas contém a realidade mais dinâmica do universo, o sangue vivo de Deus. Que este contraste lhes ensine a encontrar Deus não em fogos de artifício espirituais, mas na quietude sagrada. Para aqueles de vocês que são pais ou avós, a elevação apresenta um precioso momento catequético, quando seus filhos ou netos perguntarem o que está acontecendo quando o sacerdote eleva o cálice. Vocês têm a oportunidade de plantar sementes de fé eucarística. Não ofereçam explicações teológicas complicadas além de sua compreensão. Digam simplesmente: este é Jesus, dando-se a nós. Então deixem o Espírito Santo edificar sobre essa fundação de verdade simples. Aos jovens, especialmente, desejo enfatizar o poder contracultural deste momento. Em um mundo que frequentemente reduz a pessoa humana a um consumidor ou a uma coleção de impulsos, a elevação do cálice proclama sua verdadeira dignidade. Vocês valem o sangue de Deus. Quando lutarem com a identidade ou o propósito,
Fixem seu olhar naquele cálice elevado e lembrem-se, é assim que vocês são valiosos para o Criador do universo. Para os doentes e sofredores que ouvem estas palavras, a elevação tem um significado especial. Unidos a Cristo, seus sofrimentos adquirem um significado redentor. Quando o cálice for elevado, ofereçam sua dor, suas limitações, suas frustrações. Unam-nas ao sacrifício tornado presente no altar. Nada se perde quando unido ao sangue de Cristo. Até suas lágrimas se tornam preciosas quando misturadas ao seu sangue. Aos idosos entre nós, cuja jornada de peregrinação se aproxima de seu destino, o cálice elevado é uma promessa do banquete celestial que os espera. Quando a força física diminuir, deixem sua atenção espiritual a este momento se intensificar. É sua preparação para o dia em que não mais verão através de sinais sacramentais, mas serão introduzidos na presença desvelada do Cordeiro que foi imolado para nossa salvação. Sei que alguns de vocês carregam o pesado fardo do pecado grave e podem se sentir indignos até mesmo de olhar para o cálice elevado. A vocês digo com toda a autoridade do ofício apostólico: o sangue naquele cálice foi derramado precisamente por vocês. Sua própria consciência de indignidade é o início da cura. Contemplem o cálice elevado não com os olhos do medo, mas com os olhos da esperança, e resolvam buscar a reconciliação através do sacramento da confissão. Há também aqueles entre vocês que estiveram afastados da missa por meses ou anos e que podem se sentir como estranhos na casa de seu pai. O cálice elevado é seu farol de volta para casa. Quando o sacerdote o eleva bem alto, ouçam naquele gesto o pai dizendo, como o pai do filho pródigo: meu filho estava perdido e foi encontrado. O sangue de Cristo não exclui nenhum coração arrependido. E para aqueles perturbados por dúvidas sobre a presença real, uma provação cada vez mais comum em nossa era cética, ofereço este conselho. Durante a elevação, façam a oração do Pai no Evangelho cujo filho precisava de cura. Senhor, eu creio, ajudai a minha incredulidade. A fé, às vezes, é menos uma certeza triunfante do que um humilde estender a mão das sombras da dúvida. Cristo honra esse estender a mão. Meus amados fiéis, ao concluirmos esta reflexão, convido cada um de vocês a fazer uma resolução espiritual a respeito da elevação do cálice. Talvez vocês se comprometam a manter a atenção indefectível a este momento, independentemente das distrações. Talvez desenvolvam uma oração específica para rezar silenciosamente quando o cálice for elevado. Talvez façam deste momento um tempo particular para interceder pelos sacerdotes e pelas vocações sacerdotais, pois sem o sacerdócio ordenado não haveria cálice elevado. O preciosíssimo sangue no cálice elevado é o mesmo sangue que nutriu a Igreja por 2 milênios. É o sangue de mártires e místicos, de mestres e missionários, de contemplativos enclausurados e apóstolos ativos. Quando vocês o veem ser elevado diante de seus olhos, estão experimentando a mesma realidade que transformou inúmeras almas antes de vocês. Vocês estão em uma grande corrente da história da salvação. Que seu coração seja elevado com o cálice. Que sua fé seja aprofundada, sua esperança fortalecida e seu amor inflamado cada vez que testemunharem esta elevação tão sagrada. E que o sangue da aliança eterna os mantenha firmes até o dia em que a fé se tornará visão e beberemos novamente com Cristo em seu reino. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça com vocês sempre.